Caros amigos, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso estudo semanal. Nós realizamos com grande satisfação, grande carinho, com grande zelo, com grande desejo de estar aí, estarmos conectados, ligados a vocês aí, que nos dão a honra da presença semanal. Eu fico muito contente de ter permitido Jesus que nós estivéssemos aqui hoje mais uma vez. Dou meu abraço a você que está nos assistindo pela Rede Amigo Espírita, pelo YouTube, pelo Facebook, o pessoal que está aqui no meu perfil, meus amigos. Nessa manhã de terça-feira, dia 23 de março de 2021, o nosso Evangelho na Rede, número 11 hoje, dando sequência aqui no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje no seu item 8, vou até colocar o tema aqui hoje, que é a aliança da ciência com a religião. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, vai ser muito interessante entender um pouquinho mais dessa conexão que existe entre a ciência e a religião, aliás, que deve existir, né? Sejam todos muito bem-vindos, vocês tenham um ótimo dia e vamos juntos. Bom dia, Estela. Bom dia, Fernando, bom dia, pessoal. Jesus abençoe a todos. Estou vendo que hoje estamos com poucas pessoas, às vezes está lockdown aí no Brasil, o pessoal acorda tarde. Pode ser. Mas, independente do que possa estar acontecendo na vida de todos, que possamos nós que estamos aqui fortalecer um grande desejo de que, quando a gente estuda as mensagens que foram deixadas para nós por grandes, né? Porque somos assim, somos crianças, vendo no sentido espiritual. Então, existem mensagens que podem virar a chavinha de dentro de nós, fazer com que possamos dar saltos. Eu acredito que a mensagem de hoje é uma dessas, vai confortar o seu coração, ajudou muito o nosso aqui, e que a gente possa, então, levar como ações aí para o mundo, e as pessoas que estão faltando aqui que sejam abençoadas, porque geralmente a gente está nesse horário em 200 e pouco, 300, né? E o pessoal não está, então a gente faz a parte deles. Que gostoso que a gente está com vocês aqui. Obrigada pela companhia, pessoal. Vamos para a nossa prece? Sim. Para a gente dar início aqui? Então vamos lá. Colocando um copinho. Copinho de água. Ah, cresceu o pessoal. Chegando o pessoal aí que estava... O pessoal está chegando. Estava distante. Bem-vindos, quem chegou agora, pessoal. Deus abençoe. Vamos lá, então, fazer nossa prece. Amado Mestre Jesus, ilumine nossos pensamentos, conduza as nossas intenções para que elas caem sempre no bem, que o alicerce de nossas residências sejam sempre o amor do Cristo, para que nossas decisões, nossas perguntas, nossas ações sejam voltadas ao bem maior, ao bem de todos e assim ao nosso bem. Mestre amado Jesus, tantos lares em sofrimento nesse momento, com angústia, desequilíbrio, enfermidade. Todos esses lares precisam, Senhor, sentir a vossa presença. Os lares dessa corrente já estão sentindo com certeza dos benfeitores amigos, dos benfeitores instrutores, desses guias maravilhosos enviados por Ti, Senhor, de lar a lar, que possamos estar mais próximos de vossos conselhos, que são dados com tanto amor, que possamos ouvi-los, colocando em nosso coração, em nosso desejo de ação, e assim caminhando de uma maneira mais fácil nessa trajetória terrena. Muito obrigado pela companhia de vocês. Senhor Jesus, abençoe nesse momento os nossos profissionais de saúde, os hospitais, as pessoas que perderam entes queridos e todas as pessoas que se sentem nesse momento com aflição. Abençoe os nossos amigos, abençoe os nossos inimigos, as pessoas que não se simpatizam conosco, com a doutrina, não simpatizam entre si, que todos possamos limpar um pouquinho mais desse rancor, dessa ira que a gente carrega com tanta teimosia em nosso coração.
Abençoado seja, Senhor, os que desencarnaram, os que sofreram essa perda. Muito obrigado pela presença de todos aqui, encarnados e desencarnados, que possamos fazer o nosso melhor, nosso nome, em nome de nosso Mestre Jesus, nosso Pai, que nos deu a oportunidade de estarmos na Terra. Que assim seja. Gente, hoje o capítulo que nós vamos ler do Evangelho é muito interessante. Então, eu acordei, acho que por uma intuição, já com o livro para pegar. Interessante, né? E eu peguei o livro Consolador, o meu que tá meio caindo aos pedaços, mas é um livro muito bom. O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Na primeira parte, o capítulo se chama Ciência. Esse livro ele é todo feito em perguntas, viu, pessoal? Então, assim como no livro dos Espíritos, a gente acaba tendo uma facilidade de leitura, porque são perguntas que a gente quer saber. E aí trazendo dessa maneira, é igual ler as obras do André Luiz Oceano. Ele faz umas perguntas para os instrutores que falam, nossa, ainda bem que o André fez essa pergunta, porque é a que eu faria. Olha que bacana. Ciência. Tem o Espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? Essa necessidade, de modo algum, pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil, quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do Espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos, na sagrada melhoria das características morais do homem. Depois a gente vai comentar sobre isso. Bom, nosso tema do nosso Evangelho na rede número 11 de hoje é esse que está aqui embaixo, Aliança da Ciência com a Religião. Dentro do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei, nós encontramos no item 8, essa lição de hoje, que eu convido vocês para nós refletirmos sobre ela juntos. Vamos lá? Aliança da Ciência com a Religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas. Porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente, marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então, a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à lógica irresistível dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessária alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez
constatadas pela experiência dessas relações, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisto, como em tudo, há os que ficam retardados, até que sejam arrastados pelo movimento geral, que os esmagará, se quiserem resistir em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza neste momento, sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão e marcará uma nova era da humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. E vamos ao comentário da Estela. Poxa, gente, que essas leituras, elas esclarecem tanto e elas trazem um conforto tão grande no nosso coração. Tem um momento que nós passamos aí, eu tenho 41 anos, em que a gente sempre pensava que não podia discutir religião, que a ciência não aceitava religião, e hoje já estamos em um momento tão mais confortável de estudo. E aí no livro Consolador, eita, que pedaço aqui, peraí. Olha aqui. É novo, o livro é novo, Saiu um pedaço do coitado aqui, depois a gente cuida Só de porque você, ele foi tá, fabricado em querido? 1964, esse livro. Queridíssimo. Não sei por que está desmanchando. O momento em que a gente tem a resposta assim, ó, para quem está chegando agora, olha que legal, estamos em 200. Da ciência, do livro Consolador. Tem o Espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? É para nós. Necessidade não. O concurso científico é sempre útil quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Porque, sim, quando a gente pensa em ciência, a gente pensa que aquela pessoa está totalmente fechada a tudo, e não é assim. Hoje já não é assim, né? Nós aceitamos muito bem a ideia de algo que a gente não consegue comprovar, de energias invisíveis. Quantos de vocês já não viram um médico, já não viram alguém que representa a ciência, ou seja, isso é assim porque está comprovado na matéria que é assim, isso é ciência. Quantos de vocês já não viram um médico falando assim, a gente precisou, você acredita em Deus? Então vamos orar? O médico falando isso é muito bonito, né? Só que olha aqui o que eles colocam. O espiritismo não precisa absolutamente da ciência terrestre. Seria muito confortável para nós que a ciência comprovasse algumas coisas do espiritismo. Confortável, mas não necessário. E aí ele continua. Todavia, que a ciência do mundo, se não seja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do espiritismo. A ciência tem necessidade do espiritismo. E vamos colocar o espiritismo também como algo que transcende. A ciência precisa de ideias que transcendem a matéria, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos na sagrada melhoria das características morais do homem. Ou seja, quando Jesus trouxe as mensagens do perdão, as mensagens de convivência, tendo nelas paz, afabilidade, doçura, mansuetude, e todas as mensagens que nosso mestre trouxe de compreensão, generosidade, etc., nós pensamos que nenhuma dessas mensagens precisa de comprovação científica. Você pode comprovar aí na sua casa. O dia que você resolve parar de retrucar, precisa vir um cientista e falar assim, nossa, está comprovado aqui, ó, que de tal dia, vocês estão sem brigar e diminuir os conflitos e vocês estão vivendo mais em paz. Não. Você já constatou isso, que tem hora que é melhor calar. Você já constatou que é melhor falar baixo, para não agredir os outros. Pode ser que a gente tenha constatado, porque quando as pessoas fazem conosco, a gente não gosta, quando as pessoas fazem conosco, a gente não gosta, então a gente resolve não fazer para o outro. O que é isso? É crescimento moral. Isso a gente não precisa de comprovação científica. Você comprova aí na sua casa. Ué, mas peraí, eu não estou enxergando nada na minha casa depois que eu parei de retrucar e revidar, mas você não está enxergando, mas você está sentindo
que as vibrações melhoraram, não é? Que você sente uma coisa gostosa dentro de você, sabe o que é isso? Chama paz. Você viver em paz, não, beleza. E a necessidade de trabalhar no bem, de fazer algo. Opa, saiu aqui, meu, conta mim. A necessidade de fazer algo em movimento do bem. De onde vem isso? Porque a lei do progresso moral, ela vai nos arrastando. E quem que disse isso? Onde está escrito? Onde provaram isso? Não tem comprovação. Nós sabemos, nós sentimos, isso é muito grande, nós seguimos a consciência. E aí, quando o Sander lê no Evangelho aqui, deixa eu pegar aqui. Quando ele leu que a ciência e a religião são alavancas de inteligência humana, e as duas não podem se contradizer, por quê? Porque as duas são genuínas e oriundas de onde? De Deus. A gente nega muito tempo isso, não é? Não, religião não se discute, quando encontra um cientista não pode falar de religião. E aí vem o Espiritismo como o Evangelho logo no início e diz que sim, as duas são do Criador. Então a gente já não tem mais aquela imagem de um cientista vestido de branco com um monte de experiências negando algo a mais. A gente não tem mais essas ideias. Já estamos em um progresso muito bom. Olha o que mais ele diz aqui, que bacana. Então, a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível. Então, imagina, o espiritismo não precisa da ciência, mas a ciência, quando ela está aliada ao que transcende, ao que ela não enxerga, ao que ela não consegue comprovar, ela tem uma potência indestrutível. Nós vemos isso claramente na mensagem do livro Libertação. Um médico da família querendo tratar, e isso eles leem o pensamento dele, não era só o que ele está falando ali, porque o que ele está falando de querer cuidar do paciente, pode ser que tenha um jogo de interesse financeiro envolvido, de vaidade, é um médico que nunca perdeu um paciente. Então, vamos falar que eles leem o pensamento desse doutor, que vai embora para a casa dele, ele acabou de acompanhar o caso da moça na casa, ela estava perturbada, e ele não encontrava o que ela tinha na matéria, porque ela estava perturbada, porque tinha espíritos obsessores que a envolviam, que deixavam ela prostrada na cama. E ele ia, fazia exame, e na ciência, na matéria, ele não conseguia encontrar algo que respondesse o que estava acontecendo. Então, ele vai embora da casa dessa família aflito. E André Luiz nos traz os pensamentos dele, que era assim, poxa, o que eu faço com ela? Não é possível que eu não encontre uma solução. E aí eles mostram o benfeitor do médico acompanhando ele para casa. E conversam com ele. Falou, eu estou tentando ajudar o caso aqui, mas está difícil. Porque se ele orasse, olha só, gente, olha o que traz para nós esse livro. Se esse médico orasse para pegar tudo que eu tenho para dizer sobre esse caso, seria tão fácil. E aí André Luiz ainda conclui depois nesse capítulo, se os médicos orassem. E aí, como é que um médico vai orar? O médico, ele estuda ciência, isso é isso, porque é aquilo, está comprovado aqui, ó. Está escrito em tal livro, fizeram uma pesquisa de tantas pessoas. Ele vai precisar, então, a gente vai precisar de entender que a ciência precisa da religião. Quantas vezes você já não escutou pessoas da ciência dizer que religião é coisa para pobre e pessoas sem estudo, não é? Por quê? Pá, acredita aí no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa, acredita em religião também. E nós sabemos que não é mais assim. Tanto que a Associação Médica Espírita, é assim que chama, né, senhora AME, né? A Associação Médica Espírita, ela é um movimento gigantesco. E cada vez mais entram ali pessoas, até céticos, para ver qual é dessa história. E ficam apaixonados. Então, nesse momento que a gente vê o espírito falando, André Luiz falando, e o espírito benfeitor desse médico dizendo que se ele orasse, eu daria instruções melhores para ele. Porque ele chega em casa, esse médico tentando tratar essa paciente, aqui na matéria, e ela está obsediada. Ela simplesmente precisa de passe.
Evangelho, amor, carinho. Evangelho, quando a gente fala na época ainda, pode ser a Bíblia, podia ser a Bíblia. Mas ela está ali, eles estão ali só buscando algo na matéria. Então, nós temos dessa maneira a ciência aliada a quem ainda não entende, a ciência aliada à religião e a ciência que ainda não compreende que ela precisa de buscar algo a mais. E mais à frente ali, a solução do caso, se quem quiser ler o livro Libertação, é inteirinho sobre esse caso, e mais à frente eles levam ela no centro espírita e conseguem fazer maravilhas ali em nome do amor e da religião, e aí o médico também fica feliz. E tem um momento aqui que você leu no Evangelho que é assim: mas nisso, como em tudo, há os que ficam retardados. Porque até o momento em que ele leu que a ciência e a religião vão se tornar uma grande potência de união, a gente fica convencido. E é lindo saber disso. Quando você pensa que, em dado momento, nós vamos viver como a mãe de Chico descreveu para nós, em Cartas de uma Morta, que vamos viver como Marte, que Marte está um pouquinho mais avançado que nós. Lá não tem mais enfermidade física. Gente, pensa no paraíso. Não tem mais dengue, Luciano, não tem mais. Olha, todo dia eu acordo aqui em casa com uma raquete e fico matando os pernilongos. Para as minhas filhas poderem acordar, porque o maior medo é elas pegarem dengue, né? É um paraíso. Então a gente está caminhando para um lugar onde a ciência e a religião se aliam de tal maneira que não vai ter mais enfermidade. Imagina comprovar para uma pessoa que essa mágoa que ela sente, se ela ficar cultivando dia a dia, o nome daquela pessoa é tomando uma cápsula de veneno todos os dias. E aí, como disse nosso amigo Décio Yandro, né, Luciana, toda úlcera tem nome. Pois é. E aí teve um paciente dele, vou contar só esse caso aqui, abrir um parênteses rapidinho para terminar. Tem o caso que o Décio contou, que chegou uma pessoa no consultório dele, ele é gastro, né, o Décio? Sim. E aí, naquele sentido, toda úlcera tem nome, ele não conseguiu encontrar, o senhor não tinha mágoa de ninguém, não tinha rancor, porém, ele tinha perdido uma filha. A filha havia desencarnado. Então, a úlcera dele, o nome era Deus. Porque é tudo que a gente não entende, a gente não aceita, falar, isso não me desce. Ah, desceu. Desceu e foi para um órgão frágil seu. Então, a gente tem que entender qual é o nome que te perturba. A ciência ainda não conseguiu comprovar. Falou, olha, esse nome que te perturba está causando essa insônia aqui, ó. Não. Insônia. Insônia não toma um remédio para dormir. Não resolve, tenta não resolver com remédio para a gente caminhar para Marte, um lugar onde não tem enfermidade. Por quê? Porque a gente se resolve aqui. Eu não estou falando que existem pessoas aí que estão doentes, que pode ser que está espiando algo do passado, né? Então, eu estou falando aqui, a pessoa fala assim, mas não tem ninguém, está tudo bem comigo, é do passado. Mas vamos colocar com essa dorzinha de cabeça. Eu tenho amigos que já se descobriram de tal maneira que eu falo assim, Estela, bastou discutir com meu marido, me dá infecção de bexiga no outro dia. Estela, bastou discutir, eu discuti no emprego ontem, pronto, atacou-me enxaqueca. Vocês conhecem alguém assim? Vocês são assim? Bastou a gente desequilibrar o espírito, o físico é atacado. A sua sensibilidade já está grande. Por quê? Porque Deus vai trazendo para nós de maneira a que eu resolva logo. Meu Deus, eu não quero enxaqueca, não. Então, não discute, não revide, não leva esse problema para o peito. Problema aconteceu, eu tentei resolver, não resolvi, não leva para o teu peito, porque o teu peito vai para o órgão te atacar, para falar assim, não, tira isso de dentro do corpo, que você está trazendo do meu corpo, pensando o dia inteiro. E aí, só para terminar aqui, olha que bacana quando diz assim, qual que é o problema, então? Qual foi o problema de até hoje a ciência não se aliar à religião? Vamos tirar a AME, faz de conta que a AME não existe, e outros médicos que a gente conhece que chama a pessoa com uma responsabilidade do que ela está sentindo, pede para o paciente orar, para a família do paciente orar, vamos fazer de conta que isso tudo não existe, porque aí tem uma mensagem aqui, ó. Sabe o que levou a ciência e a religião a se separarem, ou uma desconsiderar a outra? O exclusivismo de uma e de outra.
Disso resulta o conflito que originou a incredulidade e a intolerância. Só a religião está certa. Só a ciência está certa. Aí, mais à frente, o Osiander leu para nós aqui que disso resulta, então, como em tudo, tem alguns retardados no caminho. Quem são esses retardados? E não peguem ofensa, não, gente. Retardados é no sentido daquele... Ser retardatário, né? Fica igual na Fórmula 1, sabe? Retardatário. Não de retardado mental, né? Não é um retardado, ficou para trás. E quem está ficando para trás aí? Você tem muita fé. Estamos vivendo uma pandemia. Então, devido à sua fé, você desconsidera que você precisa usar máscara, você precisa limpar a sua mão. Você desconsidera um remédio, falando, não, meu filho está doente aqui, mas eu vou chegar em casa, eu vou fluidificar uma água, eu vou orar e não vou dar esse remédio, eu li a bula, é muito forte. Opa! Olha o evangelho dizendo, caminha junto. Você ora, você dá passe, você leva na benzedeira, você faz o evangelho, dá água fluidificada e dá o remédio que o médico passou. Porque eu vejo muito, não, mas isso daí é falta de fé, então. Não vou levar em médico, essa pereba há de curar. O que é isso? A gente está desconsiderando o espiritismo fazendo isso. Não, eu vou levar no fulano dá um passe forte. Não vou precisar levar no médico, não. Vamos aliar os dois. E com fé, vai no médico com fé. Vai na ciência com fé, mas uma fé raciocinada. Traz o seu antibiótico. Tem mãe que tem umas ignorâncias, sabe? O médico passa antibiótico, a pessoa fala assim, eu não dou antibiótico pro meu filho, porque o antibiótico estraga os dentes da criança. Estraga o dente? Tem uma bactéria dentro do seu filho que está necessitando de antibiótico. E aí, o que eu faço? Não, eu vou orar. Você não sabe o poder da oração da mãe. O poder da oração é maravilhoso. Mas alia ele a ciência. Porque senão, a gente pensa que os retardatários aqui é só o pessoal que só acredita na ciência. Porque quando eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo e vejo que, estão ficando para trás, eu tenho um retardatário aqui que não acredita na aliança da ciência e da religião. Eu não, porque eu acredito na religião e desconsidero a ciência. Da mesma maneira que pode ser que tenha um cientista desconsiderando a religião, mas ele não lê o Evangelho. Então, nós que lemos o Evangelho sabemos que a nossa fé se alia à ciência. O dia que esse cientista se encontrar nessa mensagem, ele também vai aliar. Mas nesse momento, quem está lendo a mensagem somos nós. Então, a gente não pode desconsiderar a ciência, senão a gente fica retardatário também. Né, Luciano? E acabei. Pois bem, meus irmãos, muito interessante a gente falar desse assunto para mostrar para nós, né, a doutrina espírita, que a religião está dizendo tanto que a ciência é importante. Quer dizer, nós estamos falando de um livro religioso, do Evangelho segundo o Espiritismo, destacando a importância da ciência, que se trata da ferramenta de observação prática. A ciência é aquilo que você vê, aquilo que você toca, aquilo que você comprova, aquilo que torna tudo tão evidente que fica impossível desacreditar. E eu estava aqui refletindo enquanto a Estela falava, e sempre me recordo muito dos livros, especialmente da lavra do nosso querido Chico Xavier, em especial da série do André Luiz, que no caso eu me identifico porque é da área da saúde, da qual eu sou profissional da saúde. Então eu posso aqui dar o meu depoimento como profissional da saúde, quem estudou anatomia, fisiologia, bioquímica, biofísica, quem estudou genética, quem estudou várias matérias como eu estudei. Obviamente que ainda falta muito a ser estudado, deixou muita coisa que não consegui estudar por não dar tempo, em 4 anos você não consegue estudar tanta coisa, mas eu posso dar o meu depoimento aqui como um profissional da saúde. E o André Luiz destacou muita coisa, que não vai dar para a gente enumerar aqui, mas a gente poderia fazer um dia um estudo somente sobre isso. Lá na década de 40, nos livros do Chico, já existiam, então, afirmativas deixadas por ele, que nós podemos, então, classificar que é do campo religioso, e que pouco tempo depois, ou algum tempo depois, ou até muito tempo depois, estão sendo comprovadas cientificamente. Então, tem coisas que foram ditas quase 80 anos atrás, e que hoje, tipo, em 2019, 2020, foram
comprovadas cientificamente. Então, esse tipo de fato, quando vem de uma fonte séria e relevante, como, por exemplo, de médiums sérios e respeitados, e que até hoje não se viu citações que fossem contraditórias ao que a ciência veio comprovar depois, isso faz um grande trabalho de auxílio à ciência. Porque o indivíduo cientista que se alia a essas afirmativas, ele começa a, vamos dizer assim, a ter o seu meio caminho andado, vai? Porque ele já começa a ir em busca de um norte, ele já sabe o que a religião disse, uma religião séria, uma religião comprometida com a verdade, sem sensacionalismo, sem falsos profetas aí. Quando o cientista fala assim, não, eu aceito que existe alguma coisa acima do que eu consigo enxergar. Por exemplo, a gente pode citar aqui, os cientistas ainda não sabem exatamente como funcionam os chamados buracos negros, né? Não sabem como funcionam a climatologia, a parte atmosférica de vários mundos, vários planetas, nosso sistema solar mesmo. Não precisa nem muito adiante. Então, tudo aquilo que eles não conseguem comprovar ainda, porque a nossa tecnologia ainda está num nível não como a gente gostaria, mas ela vai ser sempre acompanhada pelo nosso grau de merecimento. Então, tudo aquilo que os cientistas não explicam, cientificamente falando, existem as teorias, tem a própria teoria, né, da evolução, de Darwin, as teorias deixadas por cientistas consagrados como Stephen Hawking, como o próprio Albert Einstein, a teoria da relatividade, né? Isso, o Reinaldo postou aqui, ó, o Reinaldo postou uma frase do Einstein que diz assim, a ciência sem religião é paralítica, a ciência sem a religião é cega. Aliás, acho que é o contrário aqui, né? Eu acho que a ciência sem religião é paralítica e a religião sem ciência é cega, né, Rei? Ele só fez a mesma citação aqui, é só inverter os fatores aqui. E o Luciano Praciano também deixou um relato aqui, dizendo que um cientista materialista é preconceituoso e um religioso sem ciência é fanático. Exatamente isso. É preciso que um seja uma perna direita e outra perna esquerda, sabe? Para andar, para as duas caminharem. Senão, o indivíduo extremamente cientista, ele se torna ateu, ele se torna cético, ele se torna intolerante, intransigente. Ele não cogita a ideia de que muitas coisas que ele não consegue explicar vêm do alto, vêm da inspiração do alto. Essa religião que a gente cita aqui, por exemplo, um livro como esse aqui, é um livro religioso, mas é um livro que veio inspirado por seres que estão acima de nós em entendimento e evolução. Senão, essas coisas que nem Kardec cita aqui, ditadas no século XIX, que hoje estão sendo comprovadas na prática, e vou entrar então no campo da minha área de atuação, cada vez que passa eu comprovo mais isso na prática. Eu estou com quase já 16 anos de prática, de trabalhar com pessoas com os mais variados problemas todos os dias. Eu atendo quase 15 pessoas por dia. Eu acho que eu posso já dar um depoimento aqui, né, dizendo da minha experiência, né? E cada vez eu comprovo mais que a religião está dizendo algo absolutamente em concordância com o que a ciência comprova na prática. Eu vejo, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês para ficar um negócio mais claro. A religião fala que é importante a gente ter uma ligação com o alto, para a gente se tranquilizar mais, para a gente fazer o bem. A ciência deixada por Jesus, a ciência do amor, a ciência da lei de amor, ela funciona mais violentamente, mas muito fortemente. Funciona muito. Quando a pessoa decide, e eu digo aqui, nem se tornar religioso, sabe? A gente, quando fala de religioso, a gente imagina sempre aquelas carolas, né? Que ficam os beatos e tal. Quando você associa uma religiosidade, independente da tua crença, seja católico, evangélico, seja lá o que for, quando a gente, então, associa isso dentro de nós, eu começo a vivenciar a religiosidade, vivenciar as práticas religiosas, como Jesus nos deixou, a pessoa melhora efetivamente, melhora fisicamente. Então, como que eu posso desdenhar de uma afirmativa de Jesus, quando fala, você quer ter vida, vida em abundância? Pegue sua cruz e segue-me. Se você quer se ligar a Deus, me acompanha,
Porque eu sou assim, o representante do meu pai aqui na Terra. Você fala, papo de religioso, isso aí, conversa fiada. Nem você falou, ele é conversa de pobre. É pobre que não estuda, Não estuda. aí não tem nada, não tem nada para se agarrar, ele aceita qualquer desse tipo de verdade. E eu falo para vocês aqui, como alguém que estuda. Eu não sou o maior estudioso que existe, não, mas eu leio muito, eu estudo muito. O HD tá cheio. Eu tenho muita coisa para acrescentar aí. Eu sei que ainda tenho muito que aprender, mas assim, um pouquinho de experiência na vida eu já tenho, já tô com 43 anos, não sou mais criança. E eu digo para vocês, a religião, guardada as devidas proporções, quando não cai na linha do fanatismo, quando não cai na linha do sensacionalismo e até do ridículo, ela é extremamente benéfica e ela tem totalmente conformidade com tudo que a ciência vem trazendo para nós. Não tenham dúvida disso. Posso dizer isso sem medo de errar, sabe? Sem medo de... E uma coisa que é importante ser dita também, que eu acho que dá uma dimensão maior ainda da religião, que Kardec preconizou, de uma religião ligada sempre à serenidade e ao bom senso. Kardec deixou uma frase que, para mim, ela é vital. Eu não posso deixar de citar aqui. É mais ou menos assim: se um dia a ciência comprovar algo e a religião não aceitar, ou a religião se fanatizar, vamos dizer assim, e não aceitar o que a ciência observou, deixa a religião de lado. Siga a ciência. É a introdução do Livro dos Espíritos. Olha lá, eu acabei de falar e o Luciano acabou de comentar aqui agora. Kardec foi definitivo. Quando a ciência desmentia algum ensinamento espírita, fiquem com a ciência. Dizendo isso, Kardec estava nos livrando dos dogmas do fanatismo. É a introdução do LE. Pois é, a introdução de O Livro dos Espíritos. Quer dizer, não aceitem fanatismo, não aceitem que certas criações que podem advir de mentes perturbadas, por mais que sejam religiosas, podem estar mal conectadas. A gente estuda aqui obsessão, a gente estuda ligações, magnetismos equivocados. Tem pessoas que se magnetizam, por exemplo, em uma determinada ideologia ou em um político, por exemplo. A pessoa fica fanática, ela acha que tudo aquilo lá é perfeito, tudo o restante não presta. Só aquele político é que é o ideal, é o indivíduo correto, perfeito, não erra nunca. Quer dizer, essa então é uma religiosidade equivocada, que entra na linha do fanatismo. A pessoa perde o bom senso, perde o poder de se autoavaliar, de fazer uma autocrítica. Então, essa religião é a que a gente, vamos dizer assim, não condena. A gente não condena, não, a gente apenas não segue. Deixa de seguir. Não estamos aqui em busca de combater o mal, nós estamos aqui em busca de dar efetividade, de dar efusividade ao bem. Me lembro do Chico, perguntaram para ele assim, Chico, você é contra o aborto? Falou assim, não, meu filho, eu sou a favor da vida. É um pouco diferente, né? Porque se eu ficar contra o aborto, eu vou ter que ficar combatendo quem é a favor do aborto, eu vou ter que ficar me desgastando. Então, eu não combato o aborto, eu dou moral para a vida. A vida tem que preponderar, a vida tem que predominar. É isso que eu vou destacar, é isso que eu vou divulgar, é isso que eu defendo. Isso, no caso, o Chico dizendo, e eu concordo plenamente com ele. Então, nós não estamos aqui em busca de combater nada. Nós temos que ter o bom senso e o equilíbrio de enxergar que todo tipo de observação vem de Deus. Como a Estela falou aqui, eu vou abrir mão de dar um remédio ao meu filho, mas peraí, esse remédio foi criado como? É uma inteligência humana? E somente humana? Quer dizer, será que na inteligência humana, quando foi criado um medicamento, não estava ali também uma inteligência divina? Então, como que eu posso, por exemplo, dizer assim para vocês aqui, olha, meus amigos, não tomem remédio, viu? Remédio tem efeito colateral, que remédio é isso, remédio faz mal para aquilo, nananana. Só se eu estiver ficando louco para falar um negócio desse. Quantas pessoas não se curaram com medicações, estão vivas aí, poderiam ter desencarnado, mas tomaram remédio e se curaram. Tem até uma amiga nossa que perguntou agora há pouco aqui, o que a gente diz sobre cloroquina no Covid-19. Olha, eu não digo nada porque eu não entendo disso. Nós não temos capacidade de opinar. Eu nunca estudei, eu não sou um farmacologista, eu não sou alguém que faz observações laboratoriais para poder comprovar a eficácia. Isso aí quem tem que dar a resposta, a Enilda perguntou aqui, a Enilda Pereira, nossa amiga. Enilda, nós não temos opinião formada sobre isso, porque
Se a ciência ainda não comprovou, quem somos nós para dizer isso? Mas eu tenho uma opinião só. Então diz aí. Quando eu tive Covid, a gente acompanhava o que a nossa médica passou para nós, a Glaucinha Santos. Se ela falasse que era para eu tomar, eu tomaria. Sim, sem dúvida. Se ela falasse. Sem dúvida. Então, o que eu penso disso, gente, seria opinião rasa. Então, a gente vai na ciência, né? Nesse momento que eu tive Covid, ela falava, ó, faz isso, a gente fazia, faz aquilo, a gente fazia. Se tivesse cloroquina no meio do tratamento, eu teria tomado de canudinho. Pois é. Por acaso a Glaucia não receitou, a Estela não tomou e está aqui. Talvez se ela tivesse tomado, talvez ela teria sarado mais rápido, eu não sei dizer. Talvez não teria feito efeito nenhum, talvez teria trazido algum efeito colateral, não sei dizer isso. Mas a gente está aberto à observação de tudo. Eu acho que feliz é aquele indivíduo que aceita observar aquilo, até que ele não concorda muito. Tipo, observa o contraditório. Você não concorda? Quantas vezes, mas olha, centenas de vezes na vida, eu já tive uma opinião que quando eu ouvi o contrário, na hora eu fiquei assim, não, esse negócio está errado, não concordo com isso não. E passou um tempo eu descobri que aquilo que eu achava que estava errado estava certo, era eu que estava errado. Isso acontece direto, eu estou errado várias vezes. Amanhã tem desenho que fala desse aí, hein? Desse assunto? Pois é, gente, quem é infalível nesse mundo? Quem é humano aqui é infalível? Então, a ciência falha? Falha sim. Tem coisas que a ciência comprova hoje e amanhã ela descomprova e comprova outra verdade, não é assim? A religião falha? Falha. Falha quando tem os fanáticos. Falha, tem um indivíduo mal conectado, um indivíduo fanatizado. Os humanos falham. Os humanos que fazem conexões com espíritos embusteiros, espíritos que querem fazer algazarra, querem provocar aí contendas, provocar intrigas. Aí a religião falha. Mas o que falha não é a religião, é o ser humano. É o ser humano. O que falha não é a ciência, é o cientista equivocado. Entendem? Por isso que a ciência, na minha opinião, a ciência é perfeita, a religião é perfeita. Porque a religião fala de Deus, fala de amor, fala de fraternidade. Eu não vejo falha nisso. Eu não vejo equívoco nisso. Agora, quando a religião deixa de lado a linha de amor e entra na linha de fanatismo, não, nós temos que combater. Em nome de Deus, nós temos que pegar armas. Mas a religião não fala de armas, de um combater o outro, de um matar o outro, de um exterminar o outro. A religião não faz isso. Religião verdadeira. E aí tem alguns campos, algumas alas desses religiosos que entram nessa linha dizendo que aquilo é religião. Não é religião. Todas as religiões pregam o bem. E toda ciência, ela é observatória, ela é respeitosa, ela deve ser assim. Agora, porque existem alguns equivocados, como está no texto aqui, alguns retardados, mas não no sentido de retardado mental, não de ofensa, não de maneira pejorativa. Já atrasado, como a Cidinha Bongermino colocou. Cidinha Bongermino colocou aqui. É um retardado, sim, ele ficou para trás, o indivíduo não se ateve à modernidade, ele não acompanhou, ele não teve bom senso. Esses aí são aqueles que deturpam tanto a ciência quanto a religião. Então, felizes daqueles que entram no campo da observação e que entendem que tudo é necessário, que tudo é válido. Nós precisamos da ciência, nós precisamos dos medicamentos. Está aqui minha amiga Ju Luquezzi, está aqui comentando, a Ju que acabou de fazer uso da ciência, fez cirurgia, vai fazer tratamento químico, né, Ju? Vai fazer tratamento com remédio, com medicações. Quer dizer, como? Falar, não, eu vou deixar só a religião me curar? Mas você está brincando comigo. Não faz isso, não. Eu rezo para Deus me curar, eu oro para Deus me curar. Deus manda a cura, manda o médico, manda o remédio, manda a cirurgia, manda até, por que não, a homeopatia também, manda o fitoterápico, manda o recurso do passe, manda um recurso da água fluidificada, e a gente vai falar, não aceito isso. Então, é uma maneira de enxergar muito limitada. Eu fecho o meu campo de atuação. Nós temos que expandir, abrir, fazer o nosso olho, fazer igual... Nós temos que virar coruja, começar a olhar, até olhar e enxergar para trás. Porque observando o que foi vivido, a gente prepara melhor o nosso futuro e o nosso presente. Não é isso? Vamos, então, finalizar aqui nossa reflexão da noite, da manhã da noite. Eu estou ligado na noite do nosso estudo de noite aí. É da manhã, né? Nós estamos aqui começando. Então, meus amigos, não entrem em linha de fanatismo nenhum.
em político, em religioso, em científico, senão você vai ficar assim, atrasado, retardatário, vai ficar para trás aí. E um dia você vai descobrir que aquilo que você combatia tinha razão, vai te causar um constrangimento, sabe? Por conta da tua intolerância e da tua inflexibilidade. Não faça isso. Ouça tudo, retenha aquilo que lhe convém. Faça como Kardec nos orientou. É melhor a gente rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Essa é a filosofia de um indivíduo extremamente científico, que foi Kardec, mas que, por acaso, ou por acaso não é nada por acaso, né? Conseguiu trazer fundamentação religiosa de maneira tão científica que eu não conheço nenhuma religião mais científica que a doutrina espírita. Se você estudar a doutrina espírita, e a gente não consegue falar isso aqui em tão pouco tempo, né? Mas se você estudar a doutrina espírita, você vai descobrir que ela é extremamente, talvez, a doutrina mais científica que existe. Com certeza. E eu falo isso como indivíduo muito científico também, que eu sou muito questionador, eu não estou aqui para falar de mim, nem para me gabar, mas assim, eu estudo na prática, eu leio até hoje, estudo sobre fisioterapia, converso com amigos profissionais de várias frentes de trabalho. Então a gente percebe que a religião está dando bom direcionamento. Uma está andando muito ao lado da outra. Eu até diria, essa é opinião minha, que a religião está um pouco à frente. A religião caminha um pouquinho mais rápido. Ela adianta para nós coisas, baseado nessa questão que eu falei da série do André Luiz e tudo mais, de observações que foram a ser comprovadas cientificamente há pouco tempo atrás, que foram ditas aí quase 80 anos atrás. Quem quiser se aprofundar nessa ciência chamada doutrina espírita, que se baseia em 3 pilares, filosofia, religião e ciência, 3 pilares. Não dá para viver sem uma delas. Essa parte filosófica que nós estamos fazendo aqui, essa parte religiosa, que é seguir os ensinamentos, né, do Evangelho, e a parte científica, que é de haver concordância sempre com aquilo que é comprovado aí por aqueles que estudam de maneira séria e respeitosa na parte científica. Certo? Vamos para a nossa prece de encerramento? Vamos lá? Quero convidar você para colocar o seu copo com água para ser fluidificada. E desejando que nessa sua água possam ser colocados pela espiritualidade componentes que são invisíveis aos nossos olhos, mas que vão te trazer serenidade, harmonia, saúde, equilíbrio, esperança, fé e força, tá? Só tudo isso, só esse pouquinho de coisa aí. Vamos lá. Senhor Jesus, divino e amigo mestre, nós te rogamos, Senhor Jesus, a força que é exalada do teu coração generoso, que nos banha e nos abraça, com tanto afeto, tanta compreensão, tanto companheirismo a nós direcionado. Senhor Jesus, permita-nos, nesse momento, desejarmos muito te dar um abraço fraterno, um abraço carinhoso, daquele irmão menor aí que está engatinhando, está aprendendo a andar, e ver no irmão mais velho, no irmão mais experiente, a figura de um anjo, como o Senhor é para nós, e que nos traz tantos bons direcionamentos. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelo teu Evangelho, pelas tuas experimentações enquanto aqui encarnado, e que nos trouxeram tão valiosas ponderações, que hoje nos fazem imediatamente obtermos uma vida muito mais farta, não farta de maneira material dizendo, mas uma fartura espiritual, uma fartura de entendimento, de boas práticas. Quando a gente tenta copiar o Senhor, Senhor Jesus, quando nós te seguimos nas nossas práticas de vida diária, nós observamos o êxito, nós sentimos na pele o quanto que vale a pena a gente ser mais afetuoso, mais fraterno, o quanto que vale a pena a gente perdoar mais, relevar mais, enxergar as pessoas com o tamanho que elas têm e não criar expectativas irreais para que depois nós nos frustremos e coloquemos a culpa no outro, que não tem culpa nenhuma.
de não ser grande como a gente gostaria, como até a gente gostaria de ser também. Senhor Jesus, nos fortaleça para poder passar por essa jornada que estamos aqui experimentando nesse momento, uma guerra com o mundo invisível, e que nós vamos vencer. Abra os nossos olhos, Senhor Jesus, para essas observações de que tudo passa, tudo tem hora para acabar. Se as alegrias uma hora terminam, as tristezas também, as dificuldades. Fortaleça a nossa humanidade, para que enxergue uma luz no fim do túnel. Nós estamos passando no túnel para nos tornar mais experimentados, mais fortalecidos. E com a tua bênção, com o teu acompanhamento, com o envio desses benfeitores que o Senhor nos enviou aqui de maneira tão presente, tão efetiva, nós abraçamos cada um desses benfeitores, te abraçamos, Senhor Jesus, te agradecendo, até por essas dificuldades, e direcionamos nesse momento as nossas boas vibrações a todos os irmãos que estão internados, estão hospitalizados, estão em leitos de UTI, aqueles irmãos que retornaram ao mundo maior aí, através desse vírus, que é apenas um motivo para poder, então, efetivamente voltarem para a nossa verdadeira morada, que todos recebam nosso carinho, nosso abraço, os familiares, que possam ser tranquilizados, se sentirem tranquilizados, sabendo da tua providência, da tua presença, de maneira irretocável, de maneira inequívoca. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos permitir estar aqui hoje, estudando um pouquinho mais do teu Evangelho, transformando a nossa vida em uma vida de mais entendimento, de mais fé, mas não uma fé cega, mas e sim uma fé raciocinada, uma fé com base na observação daquilo que acontece de fato. Senhor Jesus, permita-nos estar aqui na próxima semana com saúde, com serenidade, com equilíbrio, com alegria de viver, com força, com coragem, sem desanimar, sem desistir. Nós não podemos desistir. Não podemos, Senhor Jesus. Nós não vamos desistir, nenhum de nós. Todos aqueles que estão na linha de frente de enfrentamento do Covid recebam nosso carinho, nosso abraço. Todos os hospitalizados possam, desse momento em diante, terem um impulso, uma força que é invisível aos nossos olhos, mas que nós sabemos que ela tem cor, ela tem cheiro, ela tem presença visual, mas que a nossa percepção ainda é muito pequena, mas nós sabemos que ela existe. Não enxergamos o vento, mas nós sabemos que ele existe. Nós não enxergamos com clareza a figura divina do nosso Pai, mas nós sabemos que ele existe, que ele nos criou, que ele nos ama. Que o nosso coração seja banhado por essas afirmativas, por essas certezas, Senhor Jesus. Te agradecemos por mais um dia, Mestre. Te rogamos a tua proteção, o teu fortalecimento dos nossos ideais, e que nós estejamos cada dia mais ao teu lado, hoje e sempre. E que assim seja.